Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, né? Hoje estamos aqui com ilustres convidadas, né? Nossa egressa do curso de psicologia, aliás, temos duas egressas do curso de psicologia aqui do Salesiano, a Isabela Ramos, que além de professora do curso de psicologia, também trabalha na área organizacional. Temos a professora Thaís Souto, que além de professora, atua nessa área, e uma convidada bastante especial, porque trabalha na área industrial e multinacional, que é a Mariana Pagan, que veio a brilhantar isso aqui com as suas... com a nossa conversa, né? Para a gente falar um pouco sobre gestão de pessoas e como isso está impactando e como que está abrindo oportunidades. Porque eu sou professor da área empresarial e eu sempre costumo dizer que não existe problemas que não são de pessoas. Uhum. Então, ou alguém não falou, ou alguém não disse, ou alguém não viu. Então, sempre é uma coisa que tem. E em cima disso, a gente trouxe essas pessoas que estão muito voltadas, apesar de todas muito novas, né? Mas que já têm uma trajetória bastante longa nessa área, né? Professora Thaís, vou deixar agora você com o comando do processo e a gente vai interagindo conforme fiquem à vontade. E olha, pessoal, aproveitem que as pessoas que estão aqui hoje, essas três são três feras dessa área. Tá? E é muito, muito bom tê-las. Sejam todas bem-vindas novamente. Professora, fica à vontade. Tá joia. Bom, pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? A professora Isabela, a Mariana topou muito brevemente, rapidamente, né? Vamos juntos, vamos fazer esse bate-papo. E nós estamos aqui para falar sobre gestão de pessoas, estamos aqui para falar sobre clima organizacional, como que o comportamento humano impacta as organizações, até porque as organizações são formadas por pessoas, né? E para a gente começar esse bate-papo, eu acho legal também que as nossas convidadas, se possível, né, possa passar um pouquinho aí da ideia, do que já tem de trajetória, das experiências, da formação de vocês e por que vocês escolheram estar nessa área aí tão incrível que é gestão de pessoas e estar, inclusive, ativamente dentro das organizações. Vamos lá, então. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da vivência, né, da experiência com vocês aqui, fazer essa troca. Mas me apresentando um pouquinho, eu sou a Mariana Pagan, eu sou psicóloga de formação também, tenho pós-graduação em psicologia organizacional e gestão de pessoas, tenho aí uma experiência de 8 anos na área de gestão de pessoas, então aí já passei por vários ramos, assim, né, tanto indústria, né, então indústria aí de grande porte, consultoria também. E atualmente eu trabalho numa multinacional, numa empresa, né, de alimentos, na maior empresa de alimentos do mundo. E eu aí tenho, né, essa vivência ampla na área de gestão de pessoas, falando um pouquinho de recrutamento e seleção, né? Então, todos os subsistemas de RH eu já atuei de alguma maneira, né? Então, desenvolvimento, né, de pessoas, cultura organizacional, projetos, né, estratégicos para a área. E também eu gosto de falar que, para complementar a minha atuação, eu passei pela clínica, né? Então, eu acho que a clínica, ela também reforça muito essa questão do nosso olhar enquanto profissional. Então, eu acho que isso é um diferencial, né? No sentido de como a gente olha para as pessoas, né? Então, hoje eu tenho esse olhar, né? Vou comentar um pouquinho com vocês aqui, mais humanizado, né? De tornar aí o ambiente de trabalho humano. Então, acho que devo muito à área clínica também, que eu gosto bastante. Já tive atuações aí, né, como coordenação de equipes, né, aí com liderança, tá? E sempre voltado aí para essa área de pessoas. E a Thaís perguntou o porquê que eu escolhi, né, a área de gestão de pessoas, que é uma área desafiadora, a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Então, eu escolhi
porque eu acredito no desenvolvimento das pessoas. Eu acho que isso é a principal questão. Eu acredito que as pessoas, elas podem se desenvolver, elas podem crescer, como é gostoso, né? A gente está falando aqui de pós e, por exemplo, um estagiário. Você vê um estagiário se desenvolver e crescer e o potencial. Então, isso que me encanta, assim, na área de gestão de pessoas. Bom, então, a Mari se apresentou, vou também me apresentar, mas eu me sinto em casa, né? Queria agradecer o convite, sou Isabela, sou psicóloga e me formei aqui no Unisalesiano. Mais tarde, atualmente, estou como professora aqui no corpo docente da psicologia, cursando mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Fiz um curso técnico em administração, justamente porque me ligou, né, a essa área empresarial lá no início da carreira. No meio do caminho, depois da graduação, fiz uma pós-graduação em gestão da psicologia organizacional e, atualmente, tenho um trabalho de consultorias, um trabalho mais independente, mas passei por algumas indústrias, empresas, né, de grande porte, de médio porte, justamente no contexto de gestão de pessoas. E assim como a Mariana, e nós nos encontramos aí em alguns desses cenários, né, nós estivemos juntas em subsistemas. Então, recrutamento e seleção, que é a porta de entrada, né, dos colaboradores para as empresas, para manter essas pessoas. A gente vai falar de desenvolvimento, a gente vai falar, né, de cargos, a gente vai falar de progressão, a gente vai falar de engajamento, né? Então, a área de gestão de pessoas, ela é uma grande possibilidade, né? O que ela oferece para a gente que trabalha com isso é possibilitar tanto para a organização quanto para o indivíduo essa relação, né? Possibilitar que essa relação seja saudável, seja possível, seja integradora, né? Então, o trabalho, ele media a nossa vida desde que a gente se conhece por pessoa. Então, para mim é importante, né? Trabalhar com coisas que são importantes. Então, como trabalho e pessoas. Quando isso se relaciona, eu fico feliz. Bom, e nós estamos aqui falando sobre a área de gestão de pessoas, né? E nós aqui, enquanto três psicólogas da área de gestão de pessoas, psicologia organizacional, uma das coisas que a gente fala e ouve desde a formação, né? É sobre desenvolver. E às vezes, né? Desenvolver, inclusive, é legal que a gente deixe claro, né? Que desenvolver não é somente fechar uma lacuna, né? É um processo a longo prazo. Nós estamos pensando nas pessoas que estão ali dentro da organização e o futuro delas, né? Enquanto desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E às vezes a gente precisa olhar para essas demandas conceituais e para as práticas de mercado também. E quando a gente vai para a prática, a gente sabe que existem vários desafios, né, implicados aí na operacionalização de tudo isso. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como que vocês veem, assim, quais são os principais desafios hoje, os desafios para os líderes e, né, para essas empresas colocarem em prática, de fato, o desenvolver humano, o desenvolvimento de pessoas, a gestão de pessoas na prática mesmo? O que para vocês hoje ou quais são, né, os principais desafios? Bom, eu vou responder então, né? Assim, primeiro que, para a gente falar do contexto organizacional, nós vamos incluir tudo. Tem uma pessoa que eu conheço que diz assim, né? Todas as organizações têm pessoas, então, digamos que existe uma complexidade nessa relação. Isso já é posto pela complexidade humana. Mas quando a gente envolve a estratégia, né, a gente envolve as necessidades do negócio, as necessidades do mercado, o que acontece? A gente soma complexidades aí. Então, os desafios são, né, entender que o mercado muda, então a flexibilidade é muito importante, né, para essa pessoa que está trabalhando com gestão de pessoas, para interessados em gestão de pessoas, porque vai precisar formar e desenvolver e contribuir, né, com uma liderança que vai mediar a relação que ela tem com a organização.
organização, né? Então, o colaborador que está, digamos assim, sobre o intermédio de um líder, ele fica assistido pelo trabalho, né, dessa pessoa que inspira, que é uma figura de autoridade. Então, o gestor de pessoas, digamos, ele precisa compreender que, assim, desafios existem, a atualização é muito importante, a flexibilidade é muito importante e algumas competências, né, como a humanidade, né? A humanidade vai abrir, assim, um campo, né, de olhar humano. Então, o que é o olhar humano? Um olhar empático, uma escuta ativa, né? Porque ele vai precisar se relacionar com todos os níveis, né, de cargos dentro dessa organização e envolvendo também todos os níveis de pessoas, os seus conhecimentos, as suas subjetividades. Então, é um grande desafio, né? Porque esse líder, ele é um aliado da organização. E se ele não entender isso, e se o gestor de pessoas também não entender que esse líder, ele é um colaborador, então ele também tem necessidades, ele também tem dificuldades, então ele também tem medos, inseguranças, o que acaba, assim, gerando, né, algumas implicações, embates. Então, a gente fala, lá vem o RH, né, embutir na gente mais alguma tarefa, mais alguma demanda. E não, a gente precisa fazer com que o líder entenda que o gestor de pessoas é um profissional que está para ajudá-lo, auxiliá-lo, né? E que vocês juntos vão enfrentar os desafios, tanto internos, que são próprios da organização, quanto externos, né? Que são sociais, culturais, enfim, e tendenciosos, né? Quando a gente fala de mercado. Então, é estar junto, né? Entender que não há, assim, embates, e sim, né, parcerias estratégicas aí. Sim, e complementando um pouquinho do que a Isa trouxe, né? Eu acredito, assim, que por muito tempo foi muito olhado para o desenvolvimento de habilidades mais técnicas, né? Então, os líderes, eles só olhavam para a questão técnica, daquilo que a pessoa tinha que entregar naquele momento, né? E a gente está vivendo num momento em que é muito além, né, das habilidades técnicas. E o desenvolvimento, ele não é só disso, né? Não que não seja importante, né, a gente desenvolver habilidades técnicas. Mas muito mais desafiador para a liderança hoje, eu entendo que é o desenvolvimento das habilidades comportamentais, de relações, né? E aí entra muito o nosso papel, né, de gestão de pessoas, que é promover isso, né, e mostrar para esse líder, né, o quanto que isso é o diferencial, né? Então, quando uma pessoa, ela tá tendo uma dificuldade comportamental e ela entende, né, que ela precisa se desenvolver, o comportamento dela, a entrega dela vai melhorar muito, né? Então, eu entendo muito que essa é a chave, né? O líder, ele precisa olhar para questões comportamentais, para essas habilidades, né? Que, vamos falar assim, é um pouquinho mais difícil de se desenvolver. Mas que a gente, enquanto profissional aí que está no mercado, a gente entende que tem muitas estratégias que sim é possível, né? Então, é possível, por exemplo, recuperar uma pessoa, né? Então, uma pessoa que não está performando, que não está entregando, sim é possível, desde que esse líder, ele acredite, ele aposte nisso, né? E realmente a gente consiga fazer esse trabalho. E olha só, né? Quando vocês trazem sobre a questão do comportamento humano dentro das organizações e das relações, isso nos leva também a pensar em cultura, né? Sim. Porque cada organização vai ter a sua cultura ali, muitas vezes muito bem definida, né? E com dificuldades até para fazer mudanças radicais, porque a gente sabe que isso vai levar um tempo, né? E isso também a gente acaba atrelando, inclusive os últimos estudos sobre a questão de retenção de talentos. Totalmente. Então, que a gente fala de cultura organizacional, não tem como a gente falar cultura e não falar gestão de talentos, né? Sim. E aí, Mari, na sua prática, até aproveitando a sua fala, que você tem feito nessas novas práticas aí para tentar reter mais talentos através da cultura? É exatamente isso. Então, hoje, realmente, a gente consegue ver o quanto que a cultura, ela influencia da pessoa ela permanecer ou da pessoa sair, né? E a cultura organizacional, ela é hoje um diferencial para as empresas, né? Eu costumo brincar que hoje, em processos seletivos, eu acabo sendo muito mais entrevistada
do que eu entrevisto. Sim. Ou seja, as pessoas elas estão muito mais preocupadas, né, com o ambiente de trabalho do que às vezes com uma posição ou com uma remuneração, né? Então hoje o ambiente corporativo, né, a cultura daquela empresa, ela é muito vista pelas pessoas. Então hoje, antes de uma pessoa entrar na empresa, qualquer empresa, ela vai pesquisar, ela vai ver se ela conhece alguém que indica aquela empresa ou não, né? E isso é um diferencial. E eu falo que cultura é aquilo que a gente vivencia, né? Cultura não é imposto. Então, não adianta eu, né, colocar uma placa bem bonitona na parede, falando vários dizeres lindos daquilo que eu quero para a empresa, mas quando o colaborador olha para aquela placa, fala: não faz sentido, eu não me vejo assim. Então, por exemplo, está falando ali de respeito, a pessoa não se sente respeitada, né? Tá falando ali de valorização, de talentos, a pessoa não se sente valorizada. Então, não é coerente, né? Então, eu acredito que assim, a principal estratégia é a gente ter coerência, né, entre o discurso, né, e a prática. Então, primeiramente, reconhecer, né, qual que é a cultura real daquela empresa, né? Identificar essa cultura e, então, a gente falou de liderança. E, então, treinar essa liderança para que essa liderança, ela, de fato, propague, de fato, né, essa cultura, né? Então, esteja alinhada com essa cultura. Porque se a liderança, a alta liderança, ela estiver alinhada, fica mais fácil para os demais compreenderem, né? Agora, se a liderança ela não está alinhada com essa cultura, já é muito mais desafiador, né? Então, eu entendo que cultura é isso. Cultura é o que faz a diferença, mas ela precisa ser vivenciada. Ela precisa fazer sentido para quem está lá, para quem vive, né? Então, e a liderança, ela, né, a gente vai falar bastante de liderança, e a liderança, ela entra com esse papel primordial aí em propagar essa cultura, em viver essa cultura, né, em comunicar essa cultura, para que, de fato, esses colaboradores se sintam pertencentes. E o que eu queria, acho que, complementar, né, a partir do que a Mari traz, é justamente, né, na pós que nós temos aqui no INEC, por exemplo, o posicionamento da marca, né, o posicionamento dessa organização no mercado, ele é feito de dentro para fora. Então, ou seja, é como eu vivo a minha organização aqui, é como eu vivo o meu trabalho, que deixa, né, marcas no mercado, digamos. Então, é que constrói a reputação dessa organização, né? Sim. E aí, a esse nome a gente dá notícias de que está funcionando ou não está. Então, mais do que essa organização investir em marketing, publicidade, ela cuidar do que está acontecendo dentro da própria organização, né? Então, hoje a gente já identifica isso como um fator importante, né? E a organização que entende, o gestor de pessoas que sabe utilizar essa estratégia, né? De que, olha, aqui a gente tem um bom clima, a gente tem uma boa cultura, a gente gosta de trabalhar aqui, as pessoas compartilham as suas experiências. Nós vamos falar muito de experiência, né, atualmente no mercado, a experiência do colaborador, a experiência do consumidor, né, tudo que a gente vivencia em relação a perspectivas, né, a sentir, a viver, pode ser hoje relatado, experienciado através do celular e isso contribui positivamente ou negativamente para a propagação, né, dessa organização. E assim ela atrai talentos e, mais do que isso, né, ela retém, porque se é tão legal, eu quero ficar aqui, né? Então, isso é um grande diferencial. Muito legal ouvir vocês falando aí um pouquinho dessa prática. E aí eu vou lembrando, né? Vocês vão falando, eu vou lembrando de todos os conceitos que a gente tem que colocar junto com tudo isso, né? Porque a gente olha para imagem, identidade, reputação organizacional. E aí, como é que eu quero reter, né? Porque muito se vende, né? Olha, vamos fazer um curso aqui para todos os líderes para alta performance, né? Mas se não for vivido, se não for praticado diariamente, missão, visão, valores se torna apenas uma placa na parede, né? A gente acaba não vivendo aquilo que é proposto enquanto cultura, né?
E eu acho que uma coisa bem importante, assim, é a gente entender, né, que as organizações, elas são um campo de contribuição social, né? Então, não é só na minha vida, 8 horas por dia enquanto eu estou aqui, né? Nós vamos falar de uma contribuição a longo prazo. Eu passei 10 anos aqui, 20 anos aqui. Hoje a gente não fica mais tanto tempo nas organizações, mas, de toda forma, isso impactou a minha vida. Então, quais são esses impactos, né? Essa organização, por exemplo, ela consegue pensar no seu desenvolvimento a longo prazo. Então, ela consegue saber se você vai crescer e em quanto tempo, porque isso vai ser importante para a sua vida, mas mais que isso, para o crescimento econômico, para uma série de coisas. E uma forma, né, disso acontecer, e uma coisa que me marcou muito, né, é a gente ter, por exemplo, programas de bolsa de estudo, né, que são formas de retenção de talentos em muitas empresas. Então, olha só, empresas que vão pensar, né, na qualificação profissional como um divisor de águas, vão qualificar quem está dentro para que não precisem buscar no mercado, porque isso hoje é escasso, né? O mercado é muito competitivo, então pessoas que têm um diferencial como qualificação profissional, experiência, a questão comportamental, né, que é um desenvolvimento para isso, né? Flexibilidade, adaptação, resiliência, humanidade, tudo que a gente ouve por aí, que são às vezes competências não vistas, mas sim necessárias para conseguir aquela posição, aquela vaga na organização. Então, é um diferencial, né? Não tem como não ser, a educação não ser parte, né? Os treinamentos dentro das organizações, foram áreas que nós, inclusive, atuamos, né? Treinamento e desenvolvimento, né? Treinamento enquanto pontual, desenvolvimento como processo a longo prazo, né? E assim, inúmeros outros subsistemas. A educação não é um diploma, eu acho que é uma estratégia de carreira, né, a médio e longo prazo. Nós estamos falando de inclusive uma educação contínua. Hoje nós falamos em treinamento, desenvolvimento e educação, né? A gente já usa a área como TDIE, né? Já colocamos isso, já temos isso na literatura, justamente porque a aplicação ela tem que ser contínua, né? Sim. E aí vocês falaram sobre reter talentos, sobre uma gestão, uma cultura, e a gente também ouve muito sobre a marca empregadora, né? Que talvez seria aquele desejo, inclusive, do candidato em querer trabalhar naquela empresa, né? Tem empresa que talvez seja um desejo de entrar. Tem aquela empresa que... Por quê, né? Que tem aquele sonho. Por que tem essa diferença? Ou até, assim... para que vocês possam trazer um pouco mais da prática, né? Quais são as ações que a área da gestão de pessoas pode fazer junto com outras áreas e estratégias da empresa para tornar essa marca empregadora ou mais visível no mercado? Eu acredito que tenha apontado um pouco disso na última pergunta, porque é justamente sobre o quanto essa cultura ela é coerente, né? O quanto essa vivência, esse discurso está alinhado com a prática. Sim. Então, se existe esse alinhamento, existe essa coerência, isso é mercadológico, isso é vendível, né? As pessoas compram essa ideia. Então, eu compro a felicidade que a Thaís tem em ir trabalhar. Então, eu quero ir trabalhar onde a Thaís trabalha. Nossa, lá acontece isso, aquilo, outro. Então, o que acontece, né? Expor o que acontece dentro da organização faz com que as pessoas gerem identificação, que é uma coisa que acontece muito na internet. A gente se identifica, a gente é influenciado, né, pela experiência do outro. Então, a experiência do colaborador conta muito, né, dentro do posicionamento para a marca empregadora. Para além disso, né, parcerias, o posicionamento dessa organização na sociedade local, regional, enfim. E o quanto ela trata bem quem está dentro, né? Quanto ela promove bem-estar e assim sucessivamente. Então, isso, de fato, faz com que a gente potencialize essa marca. E aí ela, por si só, né, consiga atrair talentos. Então, é diferente da gente recrutar, em que eu vou buscar, né? Sim. Eu atraio. Então, a atração e seleção, essa área já tem sido repensada justamente porque as pessoas escolhem onde elas vão trabalhar e cada vez mais, né? Depois da pandemia, isso tornou-se um pouco maior porque levou-se em consideração bem-estar,
né? Então, a saúde mental tomou uma proporção muito mais importante na nossa sociedade, a segurança. Então, as pessoas buscavam trabalhar em home office, né? E na época, para não expor tanto a família, ou para que tivessem mais qualidade de vida em grandes centros, considerando que vão ficar 4 horas para um deslocamento, né, para chegar no trabalho e mais 4 horas para retornar. Então, quando eu me identifico com a oportunidade e ela tem a ver comigo porque eu sou uma pessoa, né? Isso faz toda a diferença, né? A marca ganha e ela cresce. Então, tornar organizações flexíveis é um desafio e é um desafio do gestor de pessoas, né? Então, gestão de pessoas está ligada à tomada de decisão, está ligada a uma área estratégica, né, da organização. Ela contribui de forma rentável para a organização. Ela não é um setor à parte que olha para as pessoas ali em momentos pontuais, então em datas comemorativas ou coisas do tipo. Não, ela precisa sentar na mesa do conselho, né? Ela precisa participar efetivamente, trazer dados, né? Ela precisa ouvir as pessoas. Então, é um trabalho bastante estratégico, né? E para isso precisa de bastante qualificação. E assim, eu acredito muito que marca empregadora está muito relacionado ao orgulho, né? Ao orgulho que a pessoa tem de fazer parte daquela história, né? Daquele dia a dia. E eu falo que a marca empregadora, ela se constrói e ela se destrói muito fácil também, né? Então, por quê? Porque hoje a gente tem um acesso, né? Nas redes sociais e tudo mais, muito grande, né? Então, hoje, a pessoa que ela tem orgulho de fazer parte daquela organização, ela vai querer contar para o mundo, né? Ela vai querer falar, olha, aonde eu trabalho eu tenho orgulho porque aconteceu isso, acontece aquele programa, eu tenho aquele benefício que é importante para minha família. Mas, ao contrário, também é verdadeiro. Então, quando aquela pessoa, ela não está feliz, ela está tendo experiências negativas, também isso acontece, né? Então, o papel que a gente tem nisso é cuidar dessa experiência do colaborador para que realmente ele esteja satisfeito, né? Porque quando esse colaborador ele está satisfeito, ele está motivado, ele está engajado, essa marca empregadora vai ser naturalmente espalhada, né? Ou seja, as pessoas elas vão de fato olhar para aquela marca e falar, uau, né? Essa marca é o meu sonho trabalhar. Mas por que é o meu sonho? Porque uma pessoa do meu lado, né, compartilhou alguma ação, compartilhou algum vídeo, né? E a gente, no dia a dia de indústria, de empresa, o que a gente faz? A gente reforça, né, as coisas boas. Então, ações positivas, né? Então, a gente vai reforçando isso para que as pessoas elas possam aí divulgar para sua rede de contatos e tudo mais, né? Mais uma rede de contato até mais próxima, né? Então, eu vejo que isso está totalmente relacionado à marca empregadora, ao orgulho, né? E orgulho também é uma coisa que não é imposta, né? Não tem como eu falar, você precisa se orgulhar de trabalhar aqui, né? É algo que a pessoa precisa vivenciar, né? Então, é algo que a gente precisa, né? Como a Isa falou, de maneira estratégica, oferecer esse ambiente, né? Que olhe para as pessoas mesmo. E aí, sim, ela vai ter orgulho. Posso, né? Que aqui nós temos 3 psicólogas e um administrador, né? E um psicólogo 15% ainda, né? É assim, eu já sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Bem pouquinho. E eu me formei em 90, então em 90 os conceitos eram muito diferentes, né? Basicamente nosso foco era totalmente em sermos assim controllers. Simplesmente era controle. A área de produção era cruel. Apesar que já tinham indícios, né? Se você pegar os relatos do Ford, que o Ford talvez na administração seja uma dos caras mais mal interpretados e mais pouco falados, né? Mas o Ford ele teve visões de estratégias de recursos humanos para a época. Não estou discutindo clima organizacional, esquece daí. Mas ele teve visões, né? Sim. Muito interessantes já no começo do século passado.
Veio a Toyota depois, com o sistema Kanban, mas eles tinham algumas coisas. Por exemplo, o Japão colocou uma ideia aquela ideia do orgulho. Eu trabalho aqui, então ele era da empresa, né, era a vida dele, entendeu? Se eles baixassem salário, o cara continuava na empresa. Era um negócio muito doido, né? Coisa que os latinos não são tão fortes. Mas eu passei essa transformação era uma coisa somente número, a pessoa era só mais uma pessoa, né? Trabalhei em instituições bancárias, então o banco, né? Eu vi essa transformação acontecer. E realmente, acho que uma das coisas que marcou muito, mas naquela época também a gente já via um certo orgulho. Então, quem trabalhava num determinado banco, você conseguia identificar, por exemplo, eu trabalhei no centro de São Paulo, era quase que identificável quem trabalhava em tal banco, no outro banco. Se o banco era pequeno, mas era assim, muito nítido, porque era um perfil e as pessoas incorporavam isso. Hoje eu tenho visto que a gente está... Hoje, o que a gente está vendo? Porque antes o importante era você estar empregado. Hoje, as pessoas saem com uma facilidade. E você fala, mas você está largando um trabalho bem remunerado para ir para um trabalho menos remunerado. Mas a minha saúde mental não tem preço. Isso eu escutei já de umas 3 pessoas, assim, direto, né? Na internet, você não dá nem para falar. Então, eu realmente acho que essa visão que vocês estão passando é muito bacana. Só gostaria vou pôr um ponto, né? Não quer dizer que a gente esqueceu de métricas, de tudo isso, né? Que ele não vai produzir, não, nada disso, né? Só porque, assim, é para a gente pôr, porque, assim, a gente precisa hoje ter mais resultado com menos pessoas. Sim. Então, se você pegar banco, a GM hoje deve ter 20% do que ela tinha no começo do século, de funcionários. E eu uso esse termo porque eu digo o seguinte, quando você tem menos gente, quer dizer, antes você tinha lá 500 mil pessoas para produzir X. Agora, eles têm 80 mil pessoas, não chega a 100 mil, para produzir 10X. Quer dizer que as pessoas que vão trabalhar lá tem muito mais ferramentas, tem tudo mais, automação, tudo mais. As pessoas que vão trabalhar têm que ser muito melhores. Melhores não. Tem que ser muito mais preparados, né? Pode ser que a gente está... a ideia de que tem um ser humano melhor, outro pior. Não, são todos bons. Mais qualificado, ele tem que ser mais... É isso que a gente vê. E é uma coisa que eu vejo assim, existem pessoas que realmente não precisam estudar, porque tem um talento ou para negócio ou para alguma coisa, né? Mas eu acho que é um risco muito grande, né? De hoje, porque tem muita gente que termina a faculdade e fala assim, dá um tempo. Não vou voltar, não. Não vou estudar, não quero mais estudar, né? Eu acho isso muito perigoso, né? Porque a gente está vendo que existem pessoas que podem escolher onde trabalhar. Assim, complementando, Wagner, são várias vertentes, né? Que eu acho que é legal que a gente consegue fazer nesse bate-papo. Porque quando a gente olha para a organização, elas também passaram. Claro que, historicamente, o foco era produtividade, né? E não deixou de ser produtividade. Sim. Mas a gente também vai para aquela máxima que gente feliz produz, né? Então, quando a gente olha para a saúde e bem-estar, nós estamos olhando para que o ambiente seja, de fato, mais assertivo, mais acolhedor, para que essa pessoa também se sinta, né, de fato, acolhida pela organização. E acho que ainda tem um porém, né? Porque a gente fala... muito sobre as pessoas estarem ali e se sentirem felizes. E isso vem, inclusive, com os últimos congressos, o CONAR mesmo, né? O Congresso Nacional de Recursos Humanos, ele vem batendo nessa tecla nos últimos 3 anos, que é sobre significado e sentido.
Então, significado e sentido, aí a gente olha para as novas gerações que buscam propósito. O salário já passou faz muito tempo de ser a primeira, né, o que eles mais buscam para permanecer. Então, não, se eu vou ganhar menos, eu vou ficar feliz, eu vou me sentir realizada, eu vou embora, né? E eu vou embora em 6 meses, eu não vou ficar 5 anos, 10 anos aqui. Então, isso também gerou para as organizações um desafio de o que é que eu tenho que fazer para reter. Porque eu preciso reter essas pessoas, essa área, elas precisam produzir, precisam ficar, né? E as métricas aumentam com uma quantidade menor de pessoas. Entendo, esse movimento, inclusive, cresceu muito na pandemia, né? Muitas organizações que enxugaram quadros não voltaram, inclusive, até a mesma quantidade que tinham antes, né? E também tem uma questão de perfil. Porque quando a gente olha para a área de gestão de pessoas, recrutamento e seleção é a porta de entrada, gente. Né? Não sei se vocês concordam, mas se eu colocar uma pessoa, se eu não entender quais são as habilidades ou o que eu quero desenvolver e colocar em qualquer cargo, né? Algo que eu até brinco muito com a Isa fala muito isso, né? Essa pessoa saiu desse lugar, daí ela foi pro outro, nossa, ela está extremamente feliz, ela decolou lá, né? Por que ela decolou lá e não decolou aqui? Talvez o que ela está fazendo lá tenha muito mais sentido, né, ao cargo que ela se propôs, aquilo que ela quer executar, do que ela estava fazendo ali. Talvez a organização era ótima para ela, mas ela era infeliz com a função. Ou vice-versa, ela gostava de fazer aquilo e a organização não dava as condições que ela, né, precisava para se desenvolver, né? Eu trabalhei com um empresário que ele falava uma frase, que ele falava assim, que nós tínhamos obrigação... Ele era uma pessoa que não tinha dificuldade nenhuma em demitir ninguém. Foi a única pessoa que eu conheci que não tinha essa dificuldade. Não sei se vocês É um sofrimento. Que é uma hora assim que você fala... Ainda mais quando você gosta da pessoa, porque às vezes você tem que... são situações, como vocês disseram, nós somos da área estratégica. Sim, exato. Para o bem e para o mal. Tem horas que o pessoal entra em... Vamos ter que cortar custos, vamos cortar pessoas e acabou. Isso acabou. E detalhe, às vezes vem de uma matriz, você vai cortar uma pessoa que você vai lá, briga com ela, fala, olha, eu não quero que corte essa pessoa, é importante e tal. Mas aí veio o número dela. Infelizmente, algumas empresas usam esse tipo de coisa e a gente tem que ir lá na pessoa e falar assim, olha, infelizmente... Mas ele tinha era uma empresa menor, não era uma multinacional, mas ele falava assim que ele não tinha nenhuma dificuldade em demitir, porque ele falava assim, as pessoas que até hoje que eu demiti e que eu acompanhei a carreira, elas sempre decolam. Porque não é sobre ser ruim ou ser bom não, certo? Ele falou, é uma questão de não estar no lugar certo. Então, às vezes, né, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? Por exemplo, a gente vocês que têm uma experiência boa nisso, eu estou aí há uns 20 anos, mais, em cima disso, o que acontece? A gente vê que às vezes a gente demite uma pessoa, ou a pessoa sai da nossa organização e ela explode. Não porque nossa organização... Primeiro porque às vezes vocês falaram de desenvolvimento de carreira, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito bacana a gente tocar no assunto é também, às vezes, a empresa faz sentido naquele momento da vida. Sim. Então, eu tenho um conhecido que é engenheiro de produção e o negócio dele hoje é o seguinte, qualquer proposta melhor de grana, ele vai sair de onde ele está, tudo mais, certo? Lógico, ele quer ele quer crescer. Então, se hoje ele é engenheiro sênior, vão pôr ele com pleno, vão pôr ele para gerente, isso impacta para ele, tá? Eu conheço uma outra pessoa que tem um cargo muito semelhante, que já passou dos 40 anos. Na vida dele não faz mais esse sentido. E ele já recebeu propostas muito melhores. Ele falou, não vou sair, porque aqui eu consigo fazer uma diferença muito boa. Consigo fazer uma diferença boa. Eu estou num momento da minha vida diferente. Então, eu acho que isso também é muito interessante. E assim, por que eu estou tocando tudo isso? Inclusive, né, vocês podem escolher quem responde, mas é o seguinte, o que acontece? Você citou na questão do recrutamento, né? Eu acho que o recrutamento hoje, recrutamento e seleção é o ponto mais crucial hoje de uma empresa. Porque se você pegar uma pessoa que é uma pessoa que, por exemplo, tem pessoas que não gostam de pessoas.
pessoas introspectivas, que se você pôr para falar, esse bate-papo para eles é muito difícil, né? Aí o que acontece? Você põe ele num cargo que a pessoa tem que falar muito, essa pessoa vai estar desesperada, ela vai estar inclusive sofrimento o tempo todo. Aí você põe uma pessoa. Qual que é, assim, pela experiência de vocês, o quanto que vocês têm a dificuldade da gente conseguir acertar isso, né? Porque na entrevista as pessoas tentam, né, ser o que a gente quer, mas identificar essa coisa, né? Olha, essa pessoa não serve exatamente para esse cargo, mas serviria para outro, né? Entendeu? Posso responder? Vai lá, Mari. Bom, eu acredito assim, como você falou, né, o recrutamento e seleção, ele tem cada vez se tornado mais estratégico, né? Então, realmente aí define muita coisa, né? Então, a gente contratar a pessoa certa para o lugar certo, não a pessoa certa para o lugar errado, que é o que você estava falando, né? E eu acho que uma das questões principais é a questão de perfil, realmente, né? Então, a gente, enquanto profissional, né, de gestão de pessoas, a gente precisa entender muito bem aquela posição, né? Então, de fato, o que a pessoa vai fazer, quais são as habilidades, né, necessárias. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas aí, né, que a gente pode utilizar, como aí testes, né, comportamentais, mas a gente, né, enquanto aí profissionais da área de gestão de pessoas, a gente consegue fazer também algumas entrevistas por competência. Então, eu entendo que o alinhamento de perfil ser muito claro, né, para o profissional de RH, ele é muito importante. Então, ele saber realmente quais são as competências exigidas para aquele cargo, né, e a partir de então trabalhar aquilo, né. E é claro que no momento da entrevista, a pessoa ela vai querer mostrar ali quem ela é e tudo mais, né. E por isso que a gente olha a experiência da pessoa, não somente ali naquele momento, né? Então, naquele momento, ela vai falar que tudo é perfeito, que tudo é lindo, né? Mas quando a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo e perguntando de experiências dela. Então, experiências anteriores dela que ela teve, conta uma situação assim, que é uma situação bem parecida que ela pode vivenciar, ela vai se contradizer, vamos falar assim. Então, é nesses momentos que a gente acaba sendo, né, estratégica nesse sentido, de entender que aquela pessoa talvez não seja a pessoa certa para aquela posição, que não tem aquele perfil, né? Então, a gente consegue identificar através de várias técnicas, né, que a gente tem aí na área de recrutamento e seleção. Acredito que dentro desse contexto, né, além de analisar com as ferramentas já existentes, né, a sensibilidade é muito importante, né? Então, a escutativa, a percepção que vai ser envolvida nesse processo e, para além disso, a gente não minar os processos, né? Então, não é porque aquela pessoa entrou na organização e não está, né, como a gente diz, performando ou se desenvolvendo naquela função que aquilo está perdido, né? Existem outras funções, outras cadeiras em aberto, e aí que entra a questão. A gente faz gerenciamento desses talentos, né? A gente faz outro tipo de gestão, a gestão dos talentos que já estão dentro da organização. Então, o manejo, né, de oportunidades dentro da própria empresa, o recrutamento interno, também é um potencial para essa organização fazer, né, até um remanejamento, né? Uma dança das cadeiras, como a gente diz, e a partir dessa dança, deixar todo mundo feliz, digamos assim, porque a motivação está implicada também numa mudança de tarefas, numa função que seja um pouco mais desafiadora e vá, por exemplo, promover a necessidade daquele colaborador, né, se desenvolver, então buscar uma pós-graduação, buscar um curso, buscar ajuda com alguém interno ou externo, enfim, vai ser desafio para ele, vai ser algo novo. E se fizer sentido, né, como a gente vem dizendo aqui para ele e para a organização, é como um novo casamento, né? Então, não precisa encerrar aí o ciclo se a gente tem uma pessoa em potencial e a gente, às vezes, não está vendo que aquela empresa também tenha oportunidades em potencial, né? Então, gestão de pessoas está sempre ligado a gerir. Então, a gerir e ligado a cuidar, né? E por isso a gente precisa cuidar de tudo. Então, não só quem chega, né? Mas e quem está. Nesse sentido. E aí, quando a Mari fala sobre a questão das entrevistas, né? Eu acho que é importante que
a gente até aborda muito sobre isso na pós-graduação, né, no curso do MBA em Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas, que essa pessoa do departamento de gestão de pessoas também tem que entender que esse cenário mudou para ir para o recrutamento, né? Então, as pessoas... eu escuto muito isso, né? Elas vêm com respostas prontas para as perguntas, né? Então, será que eu tô fazendo as perguntas corretas? Porque eu tenho que entender que cada pessoa é uma. Não dá para usar aquele mesmo modelo, cada né? cenário, né? Enviesado. Também. Cada vaga Cada é uma vaga, né? Cada momento Quando você falou de estudar os cargos, eu voltei aqui, né? 17 anos que eu trabalhei, que eu atuo em recrutamento e seleção e desenvolvimento de pessoas. E eu lembrando, assim, de vagas de programação, né? Sim. Tinha que estudar as linguagens de HTML, Dreamweaver, porque eu tinha que saber o que eu ia perguntar na hora da entrevista, né? E se o entrevistador, essa pessoa, ela não se prepara, né? Ela cai em perguntas comuns, né? E ela não tem respostas concretas. Então, por isso que a gente fala muito de entrevista por competência, situações comportamentais, que é o que a Mari falou em relação a entender outras situações, porque esse comportamento pode ser que apareça novamente dentro de uma nova organização, né? Então, é importante que a gente entenda tudo isso. E aí, né, eu queria fazer uma pergunta para vocês, se tratando aí do tema gestão de pessoas, se vocês acham que tem um nicho específico que se aplica essa formação para a área de gestão de pessoas, para cuidar do comportamento organizacional, e como que vocês enxergam essa formação, né, a quem poderia direcionar isso, estando na prática das organizações? Eu acredito que não haja, assim, um nicho específico, né? Assim, nós somos psicólogos e estamos ligados a pessoas, somos especialistas em pessoas, né? Porém, pessoas interessadas em pessoas e nessa relação das organizações, acho que tem, sim, a se desenvolver, né? Com competências que são técnicas, né? O que vai vir aí a partir de uma formação, de atualização, né? De encontros, de relacionamentos, né? Que é o networking, dessa rede de contatos, né? Então, a atuação profissional, ela não é estática, né? Ela está sempre em movimento, porque a gente precisa se atualizar, porque existem novas necessidades, né? O Wagner comentou um pouco da geração que tinha a empresa como a sua segunda casa, né? Essa geração X aí, Baby Boomer, enfim. Então, um conhecimento sobre as gerações, por exemplo, vai fazer com que você saiba que você internaliza o trabalho de uma forma e esta geração Z ou as beta, alfa que estão vindo, entendem o trabalho de uma outra forma, né? Sim. Então, isso faz com que você traga o que a gente vai chamar, né, de conhecimento organizacional, tá? Para dentro da empresa. Ô Mari, e para quem quer mudar de área, quer crescer dentro da função, na organização que está, quais caminhos seguir? Gente, e eu acho que, assim, complementando um pouquinho, já respondendo, né? O desenvolvimento, ele é o primordial de toda a nossa vida, assim, né? Eu gosto muito dessa área de desenvolvimento, porque a gente reconhecer, né? Que a gente precisa sempre se desenvolver, né? E eu entendo como curso, né? Que vocês estão oferecendo, um curso muito amplo mesmo, né? Então, assim, todo mundo hoje trabalha com pessoas, né? Não tem... A gente está o tempo todo lidando com pessoas e é desafiador, né? É desafiador para todo mundo, para um líder ou para uma pessoa que trabalha em equipe, né? Então, eu acho muito amplo. O curso, né? Eu acho que abrange muita coisa, né? Do dia a dia de todas as pessoas, né? Mas, para uma pessoa que ela quer crescer, que ela quer se desenvolver, que ela quer trocar de área, ela precisa estar aberta a realmente buscar, né, um desenvolvimento, porque o mundo está mudando muito rápido, né? As coisas não são mais como antes, né? O Wagner, ele trouxe aqui algumas experiências dele, o quanto que mudou, né? Mudou muito. E gente, daqui para frente vai mudar mais, né? Então, eu acho que esse profissional, ele precisa entender que para ele se destacar, ele precisa buscar além, né? Então, não somente ali o fácil, vamos falar assim, né? Na internet, mas o ir além, né? Então, eu acho que esse é o diferencial de um profissional hoje que quer crescer ou mudar de área.
Ô Isa, e falando de rede de contatos, além de buscar, a Mari falou um pouco pra gente sobre isso, né, Mari? A gente fala sobre autogerenciamento de carreira, né? Sim. Eu não posso só também esperar da organização, eu posso buscar, Exato. né, e me movimentar para, né? Com certeza. E aí, nesse movimento, Isa, qual que é a importância de mentoria, de professor, de rede de contato, para quem busca essa mudança? Então, acho que assim, a gente precisa estar em contextos, né, para que as coisas aconteçam, porque eu vou conhecer pessoas que vão me levar a outras pessoas, vão me levar a outros lugares. Então, cursar uma faculdade, uma pós-graduação, realizar uma formação, né, como a gente diz, ela não é só oferecer conhecimento técnico, né? Você está desenvolvendo resiliência, você está, inclusive, fortalecendo esse vínculo, né? E essa é a questão, né? O vínculo que eu, por exemplo, tive com essa casa, né? Amanhã ou hoje mantém um emprego, mantém uma outra oportunidade, oferece para a gente sempre possibilidades. Então, estar em relação é bem importante. Então, o que é o networking, né? Uma rede de contatos, rede de trabalho, mas não necessariamente. Então, uma série de possibilidades e de habilidades, competências são desenvolvidas dentro do contexto profissional e educacional, né? Então, falar que cursar alguma coisa é trabalhoso, sim, é chato às vezes, mas é de muito ganho, né? Porque você leva pessoas com você, você ganha oportunidades, você tem visibilidade e existe uma coisa que é um diferencial, que é a gente ter certificação, né? Então, assim, como que você mensura essa experiência que você teve? A partir do período, né? Então, a experiência foi iniciada aqui no ato da sua matrícula, no ato da sua chegada, ou no ato do seu cartão de ponto, enfim, tudo isso é através do registro, né? Então, a certificação, o registro, tá ligada a isso. Então, deixar marcas, né? Também deixar registros aí na rede, né? Com a sua experiência. Muito bacana. E aí, complementando e aproveitando a fala da Mari e da Isa, eu queria deixar esse convite para você que quer saber um pouco mais sobre a área de gestão de pessoas, sobre o comportamento organizacional. Hoje, a nossa pós-graduação ela tem um time completo de professores que atuam com questões práticas, que traz reflexões do dia a dia, para que, de fato, vocês consigam refletir sobre novas ações e colocar em prática, que eu acho que é o principal aí para o mercado. E queria também agradecer mais uma vez a presença de vocês, que foi enriquecedor, né? E passou tão rápido o nosso tempo aqui. Já acabou. Passou muito rápido. Agradecer vocês pela participação, o professor Wagner pelo convite. Em breve estaremos, né, novamente no ar com mais um tema. E pedir para que vocês acompanhem as nossas redes, que logo, logo a gente solta o próximo tema para que vocês acompanhem também. Até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Até mais.